revisitar aquele programa da tabuada. A gente conseguiu levá-lo a um nível de flexibilidade que, comparado com a versão original, era bastante interessante. Bastava a gente trocar o valor original que era atribuído para a variável n e a nossa tabuada se tornava flexível. A gente conseguia fazer a tabuada de qualquer número. Porém, essa solução tem um problema. Ela não permite que a gente mude a tabuada se a gente não mudar o número, e para isso a gente precisa recompilar o programa. Eu preciso mudar o valor que é atribuído a n, por exemplo, era 7, agora eu quero que seja 9, ou que seja 8, ou que seja 4. E depois que eu mudar o valor de n, eu tenho que recompilar o programa para produzir um código de máquina que mostre a tabuada considerando o valor que eu coloquei. A mesma coisa vale para aquele problema do cálculo da área da circunferência. Eu calculo para a circunferência de raio 19, ou de raio 5, ou de raio 7, mas se eu quiser mudar o raio, eu terei exatamente a mesma dificuldade. Eu preciso modificar o valor que é atribuído para a variável, recompilar o programa para gerar um novo programa em código de máquina e assim executar. Óbvio que isso não é a melhor solução. Para isso, nós vamos agora trabalhar com a entrada de dados. Em C++, e é a função que nós vamos herdar dela, embora estejamos programando em C, o stdcout a gente utiliza da seguinte maneira. stdcout, sinal de menor, dois sinais de menor que a gente coloca juntinhos para indicar que o valor está sendo direcionado para a saída padrão, que normalmente é o monitor de vídeo. E a gente coloca, depois desses sinais de menor, a gente coloca o que é que vai ser direcionado, que pode ser uma variável, pode ser um texto, pode ser mistura de variável com texto. A gente fez alguns exemplos, tanto no problema da tabuada, quanto no problema do cálculo da circunferência. Nos exercícios que estão na internet vocês vão encontrar mais exemplos para exercitar isso. E stdcin é o irmão de stdcout. stdcin pega um dado que está na entrada padrão, normalmente é o teclado, e guarda numa variável. Note que o direcionamento muda. stdcout, a gente coloca o sinal de menor porque a gente está apontando da variável para cout. stdcin, a gente coloca o sinal de maior porque a gente está apontando da entrada para a variável. Outra coisa importante, cout permite que um dado de uma variável seja colocado, mas também pode ser colocado um texto, alguma outra informação que a gente queira agregar com a variável. Lembra como a gente fazia na tabuada? Variável vezes 1 igual a o resultado da multiplicação e depois os caracteres de fim de linha. A mesma coisa não pode ser feita em cin. Não tem sentido fazer entrada de dados para guardar em texto. Não faz sentido isso. O texto é uma constante e não pode ser alterado. Toda entrada de dados, portanto, quando nós fizermos o cin, a gente tem que direcionar para uma variável. Vamos começar a fazer isso no exemplo para a gente entender melhor. Então, pessoal, a nossa tabuada, que a gente tinha terminado de fazer na última aula, está aqui. Essa atribuição é o que permite que a gente troque o número. E é isso que nós queremos mudar. A gente quer que o número seja obtido através da entrada de dados. Um dado que seja digitado no teclado. Para isso, nós vamos substituir essa atribuição que está aí, n igual a 9, e vamos colocar no lugar dela um cin. stdcin é o comando que faz com que o programa pare a execução e prossiga após algum dado ser entrado no teclado. Então, vamos colocar aqui stdcin. O símbolo de menor, dois símbolos de menor, que a gente usou em stdcout é o direcionamento. É sinal de que aquilo que a gente está processando, string, textos, variáveis, etc., a gente está direcionando para a saída. Agora aqui é o contrário. O que está na entrada a gente vai direcionar para uma variável. Lembra? Não tem sentido mandar para nenhum lugar um dado de entrada que não seja para uma variável. Então nós vamos colocar aqui o sinal invertido. Então será o sinal de maior duas vezes, direcionando do cin para uma variável. E a gente vai colocar aqui o nome da nossa variável, que é a variável n. Quando a gente executar esse programa, compilar e executar, a gente vai ter uma mensagem de erro. Porque eu botei dois pontos no lugar de um ponto e vírgula. Acontece. Quando a gente executar e compilar, olha, o programa ficou parado. Ele está aqui parado esperando que eu digite um dado. Se eu colocar o dado, ele vai mostrar a tabuada do número 7, que foi o número que eu coloquei. Mas não é a situação ideal. É bom que a gente coloque antes uma mensagem informando para quem está executando o programa que o programa está aguardando um dado que seja digitado. A gente vai colocar uma mensagem. Essa mensagem tem que aparecer na tela. Então vamos usar cout. stdcout
E, por exemplo, digite um valor. Dois pontos, botar um espaçozinho aqui e o ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula encerra o comando. Então eu vou mandar aparecer essa string aqui, ó, digite um valor. Eu poderia colocar aqui um contrabarra N no final, forçando ele a escrever a string e pular uma linha. Mas eu não quero, eu quero que ele escreva a string e aguarde o valor ali do lado mesmo. Então eu vou suprimir esse contrabarra M daqui e vamos executar para ver, ó, digite um valor, aí você coloca 7. Aí você tem a tabuada de 7. Se você executar novamente o programa, não precisa mais recompilar. Digite um valor, digito, sei lá, pronto, 6. Então ele põe a tabuada do 6 na tela. Ok, pessoal? Veja como a gente conseguiu fazer ele ficar mais flexível. Vamos ver um outro exemplo. A mesma coisa nós vamos fazer aqui naquele programa da circunferência. Vamos salvar aqui com outro nome, circunferência 2, por exemplo, né? Underline 2. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. A gente estava estabelecendo um raio padrão e toda vez que a gente precisava mudar o raio, a gente precisava vir aqui no programa e alterar a atribuição. Vamos suprimir isso e vamos colocar também uma entrada stdcin, direcionando para a variável raio. E a gente já viu lá na tabuada, precisa uma mensagenzinha antes, porque senão a tela fica parada e o usuário pode se confundir porque não tem uma mensagem. A amigabilidade do programa, né? Então uma mensagenzinha esclarecedora explicando para o usuário que ele precisa digitar o dado. Então, std cout, digite o raio da circunferência. Dois pontos. Ponto e vírgula. Isso aqui é suficiente. A gente vai agora compilar o nosso programa. Quando executar, ó, digite o raio da circunferência, raio 8.4. Então ele calcula a área do raio 8.4. Se nós reexecutarmos o programa, não precisa mais recompilar. Digite o raio da circunferência. Nós digitamos 4.2. Então ele já recalcula e aí não temos mais nenhuma dificuldade de calcular diferentes circunferências. Pessoal, vamos ver aí agora esse resumão das possibilidades de atribuição que a gente pode ter. Pessoal, para ilustrar a operação de atribuição usando a adição, olha esse pequeno programinha de exemplo aqui. Eu declarei três variáveis, A, B e C, e atribuí valores originais para elas, 5, 4 e 3. Aqui eu dou uma saída de dados mostrando os valores das variáveis antes da atribuição, o valor de A, o valor de B e o valor de C. E os valores depois da atribuição, por quê? Porque quando ele executar estas linhas aqui de baixo, ele já vai ter executado esta operação de atribuição. Como A começa com 5, quando ele escrever A neste momento, ele vai escrever 5. Aí depois ele escreve o valor de B, que é 4, depois ele escreve o valor de C, que é 3, escreve essa linha lindona que eu botei aqui, e aí ele faz a atribuição. Quando ele fizer essa atribuição, ele vai calcular B mais C, 4 mais 3, vai dar 7. E vai colocar o 7 no lugar do A. O 5 que eu tinha colocado no A aqui está destruído. A partir de agora, o A não tem mais 5. Daqui para baixo no programa, o valor de A não é mais 5, porque neste momento ele foi substituído. Então, os valores depois da atribuição, a gente vai aparecer o A igual a 7, o B igual a 4 e o C igual a 3. Vamos compilar aqui, vamos salvar esse programa, né? Vamos salvar ele como exemplo atribuição. Vamos salvar e vamos compilar. Então aqui, ó, os valores antes da atribuição, 5, 4 e 3, e os valores depois da atribuição, 7, 4 e 3. Vamos então ver, usar o mesmo exemplo, só que agora eu não vou mais usar a adição, eu vou usar a subtração. Então vamos fazer com que A receba B menos C.
A começa com 5, então na primeira vez que aparecer é 5. Aqui neste momento o 5 vai ser destruído e no lugar do 5 vai ser colocado B menos C. 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1. Então, em tese, ele vai colocar 1. Vamos ver a execução. Ó, 5, 4 e 3. Depois da atribuição, o 5 que havia no A foi destruído e agora existe 1 no seu lugar. A multiplicação a gente já viu, mas vamos fazer um exemplo para ilustrar. A multiplicação é o símbolo de asterisco, então eu tenho A, B e C, 5, 4 e 3, e aí quando eu fizer a atribuição aqui, na segunda parte do programa, onde o A já foi modificado, o valor de A vai ser 12. Então vamos executar para ver. 12, por quê? Porque eu atribuo para A o produto de 4 vezes 3. Com a divisão, é um pouco mais complicado. Deixa eu fazer o experimento aqui e depois eu mostro para vocês que tem uma pequena consideração que a gente precisa fazer quando se trata de divisão. Quanto é 4 dividido por 3? Muitas pessoas vão dizer, 4 dividido por 3 dá 1,3333333. De fato, se a gente fizer na calculadora, o 4 dividido por 3 dá isso mesmo. Só que a gente tem que se lembrar que nós não estamos fazendo operação com números float, ponto flutuante, que se aproximariam dos reais. Nós estamos usando variáveis do tipo int, inteiro. Então, para inteiros, 4 dividido por 3 é aquela conta que a gente fazia lá na quarta série do ensino fundamental. 4 dividido por 3 é igual a 1, resta 1. Então, o resultado, o quociente, porque quando a gente está falando de números inteiros, a gente não calcula a divisão, a gente calcula o quociente. Neste caso, o quociente ele vai apontar 1. Se não, vejamos a execução. Aí está, o resultado de A é 1. Por quê? 4 dividido por 3, do ponto de vista de números inteiros, o quociente de 4 por 3 é 1. Se eu estiver querendo o resultado da divisão mesmo, em números reais, eu não posso usar inteiro. Eu tenho que usar os números em ponto flutuante. Neste momento, eu posso resultar exatamente aquilo que nós estávamos esperando a princípio. 4 dividido por 3 é 1,33333. Mas lembrem-se, isso é quando nós falamos em ponto flutuante. Em números inteiros, isto não acontece. Assim como podemos calcular o quociente, nós também podemos calcular o resto da divisão entre dois números inteiros. Aqui está. Vou modificar um pouquinho. Vamos supor que eu considere aqui o número 5. E A começa com 5 também. Quanto é o resto da divisão de 5 por 3? Se você fizer a conta, você vai ver 5 dividido por 3, o resultado é 1, resta 2. Então eu estou usando aqui o símbolo percente. Ele vai dizer que guarde em A o resto da divisão entre B e C. Vamos executar o programa e aqui está, olha, o resto da divisão já está colocado dentro da variável A. Pessoal, uma outra operação que é muito comum é a gente pegar uma variável, por exemplo, A, e guardar nesta mesma variável A o resultado da operação dela mesma com uma outra variável. Por exemplo, A é igual a A mais B. Então, A começa com 5, B começa com 4, vamos voltar àqueles valores anteriores, e C começa com 3. Então, a gente vai escrever aqui estes resultados. Quando nós fizermos essa operação, dentro de A, a gente vai colocar o seguinte: quanto é A mais B? 5 mais 4, 9. Então, ele vai pegar o valor atual de A, 5, o valor atual de B, 4, e vai somar. 5 mais 4, 9. Vai pegar o 9 e vai substituir o valor que havia em A. Então, antes da operação, o A valia 5.
O próprio A é usado na operação, mas não tem problema. O importante é que o resultado da operação é guardado em A. Então, após a operação, o valor de A já vai ser 9. Aqui está a nossa execução do programa, mostrando exatamente o que nós acabamos de ilustrar para vocês. Assim como eu posso fazer a operação de adição, eu posso fazer a operação de subtração. A igual a menos B. Então, A que começa com 5 vai ter dentro dele armazenado o resultado de 5 menos B, que é 4. Portanto, em A vai ficar o valor 1. E aí tem um negócio bem legal. Isso aqui, ó, eu vou colocar até um comentário aqui do lado. Opção alternativa. Isso aqui a gente pode escrever dessa forma, assim, ó, A mais igual a B. Olha aqui, ó, eu vou copiar esse comando aqui, ó, que é a opção, vou deixar como opção alternativa, vou copiar ele aqui, e vou pegar essa opção que a gente tinha usado até agora, e vou colocar do lado de cá, assim. Pronto, eu tenho essas duas opções. Isso aqui, ó, A mais igual a B, ele equivale a essa operação, A igual a A mais B. Então isso aqui, ele vai pegar o A, vai somar o A com o B e vai guardar em B o resultado da soma de A com B. Aqui está, ó, o A recebe 9 porque A era 5, B era 4, ele soma o 5 com 4 e guarda no A. Então A mais igual a B é pegar o valor de A, somar com o valor de B e guardar na variável A. B mais igual a A faria o quê? Vão pensando enquanto eu escrevo e executo. E aí? Exatamente. B é que recebe o 9. O A permanece com seu valor inalterado. Muito bom. Assim como a gente pode fazer A mais igual a B, eu posso fazer A asterisco igual a B. A asterisco igual a B significaria o quê? A recebe o produto de A por B. Aí está o produto de A por B. A é 5, B é 4, então A vai receber o produto. 5 vezes 4, 20. A é o produto de A por B. E pessoal, muitas vezes é muito comum, a gente vai ver quando estiver falando de repetição, a gente usar uma operação que é essa aqui, ó, A igual a A mais 1. Essa operação aqui eu posso simplificar. Eu posso usar daquela forma, A mais igual a 1. Vou botar o comentário aqui, tá? A mais igual a 1. Essa é uma opção. Mas tem uma opção mais simples ainda. A mais mais. A mais mais, pega o valor de A e incrementa 1. Desse jeitinho aqui, ó. Então, se eu executar esse código, o A começa com 5. Neste momento aqui, o A recebe o próprio A, que é 5, mais 1, que é 6. E aí, ele já vem com 6. Se ao invés de A mais mais eu puser C mais mais, uma referência à linguagem de programação, mas neste caso, C mais mais é um comando. Vai pegar o C, que é 3, vai somar com 1 e vai guardar o resultado no próprio C. Portanto, o C, que era 3, vira 4. Para terminar, dá uma olhada nessas funções matemáticas que estão disponíveis se a gente incluir no nosso programa a biblioteca math.h. Então include math.h lá em cima e a gente passa a ter acesso a todas essas funções aí. Elas funcionam com dados do tipo float, ponto flutuante, tá? Seio é teto. Então você entrega para seio como parâmetro um float e ele te devolve um inteiro. O inteiro que ele devolve é o primeiro inteiro maior ou igual do que aquele número de ponto flutuante que você passou. Por exemplo, se você entrega 5,9, ele te devolve 6. Se você entrega 5,1, ele te devolve 6 também. Cosseno é o cosseno. Então você entrega uma variável do tipo float, um dado do tipo float, e esse dado é interpretado em radianos, e o cosseno deste ângulo interpretado em radianos é retornado para você. Exponencial calcula o expoente natural, aquela constante e elevado ao parâmetro que você colocou. Então, exponencial de x é e elevado a x. F-abs calcula o valor absoluto. Floor calcula o piso, ou seja, o maior inteiro menor ou igual ao número float que você colocou como parâmetro. Log calculou o logaritmo natural, né, o logaritmo na base e. Log 10, o logaritmo na base 10, do parâmetro que você colocou entre parênteses.
Pole é aquela que a gente já tinha usado lá no cálculo da circunferência, recebe dois parâmetros, calcula a potência do primeiro elevado ao segundo. Então se você põe pole x, y, ele vai calcular x elevado a y, e é isso que vai ser retornado pela função. Sin é o irmão do cosseno, então você está um ângulo em radianos, você coloca esse valor dentro do parêntese e ele retorna o seno desse ângulo em radianos. SQRT calcula a raiz quadrada. Note que você pode usar pole para fazer isso, né? Você considera que a fração 1/2 x elevado a 1/2 é a raiz quadrada de x, mas você pode usar SQRT de x para calcular a raiz quadrada especificamente. Tan é a tangente, então assim como você tem o seno, tem o cosseno, tem também a tangente. Se você procurar na internet, você vai descobrir que tem muitas outras funções matemáticas que estão disponíveis para você utilizar. Essas aqui são apenas as que a gente se encontra com elas com mais frequência. Pessoal, isso encerra essa aula de hoje, onde a gente queria falar de atribuição, entrada, saída e as possibilidades. Tem um batalhão de exercícios para você fazer na internet. Muito obrigado pela atenção. A próxima aula a gente já começa a falar dos desvios condicionais. Tomara que você tenha aproveitado e até a próxima.